Em relação à epidemiologia, é o que vocês estão assistindo, né? É uma preocupação de saúde pública mundial, com as taxas de prevalência sendo descritas a cada ano, né, como maior. Então, todo ano sai lá uma taxa do CDC dos Estados Unidos com uma proporção maior do que o ano anterior. A última que a gente tem é de 1 para cada 36 crianças de 8 anos diagnosticadas nos Estados Unidos com TEA, né? Então, esse aumento vem acontecendo e os epidemiologistas explicam isso principalmente pelo aumento do reconhecimento do TEA em meninas, em mulheres e em minorias étnicas, tá? E essa proporção em relação ao sexo, ela é historicamente, né, maior nos meninos. A taxa que a gente, né, quando eu era residente, aprendi, era essa: 4 a 5 meninos para uma menina, né? E quanto mais aquela população tinha deficiência intelectual, menor era essa taxa. Tá? Como se a deficiência intelectual tivesse uma implicação etiológica. A menina com deficiência intelectual tinha o maior risco de ter autismo também. Tá? O que foi se vendo era isso, que tinham meninas autistas que estavam passando desapercebidas. Nos últimos anos, os estudos foram aumentando muito no gênero feminino, tá? E a gente viu que tinha uma necessidade de aumentar esses estudos, com uma amostra mais representativa da população e usando instrumentos que não tivessem tanto viés para a questão do gênero masculino. E, hoje, a taxa mais aceita de prevalência é de 2 a 3 meninos para uma menina. Tá? Uma mudança significativa. E os estudos também têm mostrado que a questão do QI não está associada aí a essa proporção de gênero. Bom, mas existem mais autistas meninos do que meninas, isso é fato, né? E por quê? Né? A gente tem duas teorias que elas são complementares, tanto em relação à questão etiológica, os fatores de proteção ligados ao cromossomo X, tá? E as questões do subdiagnóstico. Em relação à etiologia, a gente está diante de um transtorno com uma altíssima herdabilidade, né? A explicação, muitas vezes, em 80% a 90% dos casos em relação ao autismo, ela é genética. A gente pode não encontrar ali exatamente o que é, mas existe uma carga genética, né, que explica essa condição, e fatores ambientais sendo demasiadamente estudados para ver as implicações epigenéticas. Tá? Mas é um transtorno multifatorial, né, como todos em psiquiatria. Em relação à genética, a gente tem casos de família que têm inúmeros indivíduos afetados. Então, é a criança, é o pai, é o avô, né, que a gente chama de casos multiplex. E tem famílias que têm um único indivíduo, que a gente fala que é um caso simplex, geralmente por mutações de novo. Né? Um fator de risco bastante estudado e já bem documentado na literatura, a idade paterna avançada. Os últimos estudos de genética apontam que esse fator de risco está mais relacionado em casos simplex em mulheres do que em homens. Tá? Isso é um dado interessante e recente. E que as mulheres têm uma tendência de ter uma riqueza maior de CNVs, de variação do número de cópias, né, dos genes, do que nos homens. E aí tem um modelo que a gente, né, consegue vislumbrar melhor essa questão dos riscos genéticos, que comprova essa herança multifatorial, multigênica e aditiva. Tá? Então, nessa foto aqui, a gente tem como se fosse o copo, né? A nossa condição ali de receber as variantes genéticas de risco, que podem ser aquelas variantes comuns que a população tem, e variantes raras, com um peso maior para a implicação etiológica, e fatores ambientais de risco. Então, vamos imaginar que a gente tem um pai e uma mãe sem autismo, gerando aqui 4 filhos. Tá? Vocês veem que o pai carrega determinados fatores, a mãe carrega outros, e a combinação, né, ela pode ser diversa. Nessa primeira criança, esse copo, que é esse limiar, que quando a gente ultrapassa, a gente manifesta o transtorno, para essa criança aqui, ela herdou tudo dos dois, né, e ultrapassou o copo. Tá? Essas outras duas tiveram a sorte de herdar só alguns fatores e não ultrapassar esse limiar. E a quarta herdou uma variante genética rara, mas de grande penetrância, e que apresentou aí o transtorno. O que a gente já sabe hoje é que esse copo ele é diferente para os homens e para as mulheres.
Tá? É como se os homens tivessem um copo menor, então ele comporta menos fatores de risco e acaba conseguindo expressar, né, a manifestação clínica, herdando menos fatores do que a mulher que tem um copo maior, como se elas fossem mais tolerantes a esses fatores de risco. Por isso que se fala, né, do cromossomo X ser protetor e o fator Y, né, ser um fator de risco. Isso também tem estudos mostrando uma implicação intrauterina na exposição de testosterona, os altos níveis de testosterona no sexo masculino. Em relação à genética, as mulheres têm, sim, um conjunto de fatores etiológicos e epigenéticos que são qualitativamente diferentes dos homens. Tá? E o padrão de penetrância dos genes ele é menos expressivo nas mulheres. Então, é como se as mulheres precisassem receber muita carga para realmente ser uma autista. Pulando um pouquinho para a questão das manifestações clínicas, né, queria trazer só esse contexto, que a gente tem poucos estudos que se propõem a compreender a diferença de criação da menina e do menino. Né? Hoje esse conceito está muito amplo, né? Eu nem vou começar a falar aqui em relação às outras questões de gênero, mas por muitos e muitos anos esses papéis, né, destinados a menina, menino, eram muito marcados, né? E se tinha toda uma expectativa social de desempenho em relação a você ser menino ou menino. Né? Isso está mudando, graças a Deus, mas tem poucos estudos que mostram uma relação em relação à criação, a culturas diferentes, né, que também exigem papéis diferentes para a manifestação da sintomatologia autista, mas com certeza deve ter ali as suas influências. O que a gente tem bem claro é que as meninas têm um diagnóstico mais tardio. Mesmo com o mesmo nível de características autistas, as meninas têm um diagnóstico mais tardio. Elas precisam ter mais comportamentos, né, disruptivos, mais prejuízos cognitivos para os profissionais desconfiarem que elas são autistas. Tá? Então, isso já está bem documentado. As dificuldades sociais das meninas frequentemente são associadas à timidez. É uma menina tímida, introspectiva, mais reservada. Né? E a sociedade acaba tendo uma tolerância maior para esses perfis, o que acaba atrasando a investigação diagnóstica. E a presença de comorbidades ou diagnósticos equivocados também. Então, a gente tem em mente dois grupos diferentes de meninas. Aquelas que são mais típicas, com as características masculinotípicas que a gente fala, o clássico, autismo clássico, que são diagnosticadas mais precoce do que as meninas que são atípicas, que usam muitas estratégias de mascaramento, que são as TEA nível 1 de suporte, que tem um diagnóstico muito tardio, muitas delas na vida adulta, como a gente vem acompanhando lá no nosso ambulatório de adulto. O que a gente vê nos estudos que comparam essa questão fenotípica é que elas usam DSM, né, o CID, a AIDOS, ADI, que são instrumentos que se baseiam nesses critérios diagnósticos aí há anos, né, configurada para o sexo masculino. O que a gente vê é que os estudos a longo prazo de mulheres adultas, por exemplo, pegavam aquelas autistas só mais graves. As TEA nível 1 não foram pegas nesses estudos de adulto, que mostram uma taxa menor de empregabilidade, pior qualidade de vida, o social pior, tudo pior. Né? Então, a gente espera que, com o diagnóstico mais precoce, a gente mude aí esses números mais para frente. Elas apresentam mais vivência e autorrelato dessas dificuldades, mas o que acaba acontecendo é que elas aprendem a mascarar muito mais do que os homens. Elas desenvolvem scripts, né? Padrões de comportamento que elas devem fazer, porque elas observam muito as colegas e começam a desenvolver ali protocolos. Na festa, eu devo me comportar assim, eu devo chegar e falar isso, né? Com a pressão ali da sociedade de se adaptar, elas vão fazendo estratégias de mascaramento. Então, essa camuflagem nada mais é do que usar estratégias aprendidas para se adequar às contingências sociais, a fim de evitar bullying, a fim, né, de se integrar melhor, às custas de um sofrimento importante. Tá? Tem vários tipos de camuflagem, não vou entrar nesse detalhe, mas alguns exemplos são suprimir as estereotipias. Né? Os autistas falam, a gente precisa da estereotipia para interagir socialmente. Não tire elas de nós. Né? Os adultos falam isso. E, muitas vezes, a mãe e o pai ficam falando, não faz isso que é feio, que vão achar você esquisito. Então, ele fica lá, segurando a mãozinha, tentando, né, disfarçar os comportamentos estereotipados. Tá? Se forçam a olhar nos olhos, porque é esperado que se olhe nos olhos. Fazem amizades com pessoas mais extrovertidas para poder, né, ficar ali na sombra dessa pessoa.
tenta usar piada, falas que elas decoraram, que elas acharam legal, só que muitas vezes não sabe a hora de inserir a piada e a frase, e aí fica esquisito. Mas elas pagam um preço muito alto por isso, né? Essa tentativa de se adaptar, ela é às custas de um grande sofrimento e um nível de desgaste muito significativo, né? E eles acabam desenvolvendo ali muitas comorbidades em função de todo esse esforço, tá? A gente sabe hoje que a camuflagem é um fator de risco único e independente para a suicidabilidade em ambos os sexos. Então, é algo que a gente tem que ter em mente quando está avaliando um paciente com essa hipótese.